Olá, Rose Lovers! Mais um talk show com Rose Ortega, sempre com mulheres incríveis, contando as histórias, compartilhando as nossas alegrias, nossas dores, nossas conquistas, né? E hoje eu tô com três mulheres incríveis aqui, a Tânia Prila, a Eliane Frank e a Flávia Andreotti. São duas fisioterapeutas, mas a Eliane já está mais na parte de gestão. A Tânia, que é formada em marketing, está aí agora trabalhando com o digital. Um pouco de empreendedorismo. Mas eu vou deixar elas se apresentarem. Vamos lá, Tânia, se apresenta. A gaúcha que virou maringaense. Pois é, eu sou gaúcha, sou de Erechim e estou morando em Maringá há 22 anos. Sou casada há 19 anos, tenho 2 filhos. E já tive empresa, parei, curti minha maternidade e agora estou voltando um pouco, né? Depois da pandemia que aconteceu, todo esse mundo digital aí, que veio aflorar, né? Mais tudo isso e agora estou pensando em empreender novamente. Empreender com coisas que a gente ama, que são acessórios. Dá uma olhada que maravilhoso, tá com uma collab. Linda de acessórios, que a gente vai ter, né? Lançamento também. E tá aí, né, Tânia? Isso aí, vamos que vamos. A Eliane Frank, eu não vou nem falar quanto tempo eu conheço ela, como era da Renata também. De novo. Eu acho que eu conheci a Eliane Frank antes, no outro talk show que eu conversei com a Renata, porque a Eliane, recém-formada, ela foi ser fisioterapeuta da minha avó. É verdade. Nossa, é verdade. Não é, Eliane? Eu fui fisioterapeuta da tua avó, da avó dela. Mas nós somos jovens. Mas ela era recém-formada. É verdade. Graças a nossas avós, Nós nos conhecemos. Aí ela conheceu minha mãe. Minha mãe verdade. tem um encanto pela Eliane. Mas você deixou de ser fisioterapeuta, né, Eliane? É fisioterapeuta, mas também agora trabalha com gestão, né? Na verdade, eu deixei assim, a execução, né? A prática mesmo. E agora eu faço mais gestão. Estou mais ou menos na mesma Empreendedorismo. vibe. Empreendedorismo, né? Eu trabalho como uma operadora de plano de saúde, né? Sou diretora de saúde no PAN. E acabei, por conta de estar na área da saúde, empreendendo por outros caminhos também. Empreendendo, vocês vão ouvir falar muito. Tem muita coisa aí, né, Eliane? Bem. A Flávia, também conheço a Flávia há muito tempo. Desde que a Flávia abriu a primeira clínica, a Flávia acabou se especializando em dermatofuncional. Então, cuida para que as mulheres fiquem cada vez mais lindas. E ela é um exemplo, ela está sempre do mesmo jeitinho, desde que eu conheci a Flávia. Obrigada, Rose. É verdade mesmo. Eu me formei em fisioterapia. Na época, a dermato, ela não era, na parte estética, ela não tinha uma visão como se tem hoje. E eu comecei com mídia. E a Rose, na verdade, foi jornal, revista. E a parte no diário, e a área da saúde, a parte médica, ela não investia muito nessa parte. Porém, eu imaginava que a estética ela tinha que, e são 25 anos que vai fazer agora em abril, Rose. Somos jovens. 25 anos, apaixonada, não preciso nem falar, amo o que eu faço. A estética ela cresceu muito, evoluiu muito e estou cada vez mais inovando, estamos aí. Voando. Vou fazer uma pergunta para a Tânia, porque vocês duas nunca saíram do mercado de trabalho, mas a Tânia trabalhava, depois deixou para cuidar da maternidade e agora está voltando. Você acha que a mulher precisa disso? Para você foi fundamental parar um pouco para ficar com os filhos e agora voltar, Tânia? Como que foi esse processo? Na verdade, pelos meus pais não estarem aqui, e eu estar muito sozinha, meu marido trabalhava em uma empresa longe daqui, eu precisei ter isso, né? Ficar porque eu não tinha quem deixar. E eu não queria... Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, exatamente. E eu, como uma boa canceriana, achei esse momento assim... Você é muito mãezona, não é? Muito mãezona. E por ter condições de ficar com eles, eu resolvi ter esse tempo de ficar com eles. Então, eu fiquei até os 5 anos da minha filha, depois eu voltei para a empresa nossa empresa do meu marido, que é de tecnologia, de e-commerce. E para mim foi fundamental, assim, eu fico muito, muito feliz de ter feito isso e faria tudo de novo, porque eu acho que o tempo que eu passei com os meus filhos, meu filho hoje mais novo tem 5 anos, foi fundamental, assim, tanto para mim quanto para eles. Mas agora aflorou, porque agora acho que a mulher aflorou, tem porque isso. eu sabia que eu teria esse tempo e ele ia voltar. E eu estou preparada e me preparando para isso. A Eliane nunca deixou de trabalhar, né, Eliane? Não. Em nenhum momento, né? Não, mas eu
Eu entendo, né? E eu ratifico tudo que a Tânia falou. Apesar de eu não ter parado, eu acho que a gente conseguir ter um tempo para os filhos, já que você teve a opção de tê-los, é importantíssimo. Porque ninguém, por mais que a gente tenha o apoio de uma rede de apoio, como você mesmo falou, que a gente tenha o funcionário, que seja avó, que seja quem quer que seja, que a gente confie, né, ou compartilhar os cuidados dos filhos, ninguém é como a mãe. Você até um dia, numa conversa que a gente fez, acho que gravando, você falou que você se sentia um pouco falha, não falha, mas que você queria ter dedicado um pouco mais, até como filha e até como mãe. Verdade. As meninas também no outro talk show também se questionaram muito disso, né? É verdade. De ter deixado um pouco os filhos, mas a gente nunca sabe como é a mão, né? O que é o correto e o que não é, né? É, porque é muito tempo que você sai do mercado, né? É quando você resolve parar, né? Então dá aquele medo, aquela cobrança. Eu acho que toda mulher que hoje necessita trabalhar e depende, né, disso, acho que ela tem essa cobrança e essa culpa, né? Mas acho que você tendo uma rede de apoio boa e forte, você... Mas é bem consegue. isso mesmo. Você já teve a Lívia um pouquinho mais, já estava mais, a Helene já foi mãe bem mais nova, mas você já planejou e teve a Lívia um pouquinho mais tarde, então isso foi mais fácil ou foi mais difícil? E mesmo que sempre todos falando como que seria ter um filho, mas quando você tem, tudo muda. E muda bastante. E eu entendo que para a mulher que trabalha, que não quer parar, esse sentimento de culpa, eu acredito que são todas. Isso, eu não quis dizer falha, eu disse assim que tem um sentimento de culpa. Porque você não quer é? trabalhar e quer conciliar, e você sente todos os dias que você faltou em alguma coisa, e principalmente... É isso que eu quis dizer, eu sabe fiz a quando? palavra errada. E sabe quando a gente sente mais isso? Eu acho. Quando os filhos crescem e vão embora. Que é muito rápido, né? Que é muito rápido. Então, você se questiona. Nossa, mas quando o meu filho era pequenininho, eu pensava que eu não concebia a vida sem eles. Mas eu trabalhei tanto, eu fiz tanto para poder cuidar, para poder dar uma boa educação, para fazer o que a gente pensa que é o melhor, né? Porque todo mundo sempre faz o que acha que está fazendo de melhor. Mas a hora que eles vão embora, não é síndrome do ninho vazio, não. É peso de consciência mesmo. Mas eu acho você também... se questiona, meu Deus, mas por que eu não trabalhei meio período? Por que eu não parei mais? Mas talvez, e foi até essa outra conversa que a gente também teve com as outras meninas, mas ao mesmo tempo, talvez abrir mão, algumas abrem, não se arrependem, voltam, mas talvez também abrir mão total dos filhos, talvez também faria uma Eliane não tão feliz e não tão completa, você está voltando. Sim. Porque às vezes a gente também descarrega aquele, né, de querer trabalhar, de querer produzir. Tem mulheres que não conseguem ficar dentro de casa. Que não é dela, isso acaba matando a mulher, né? Então, e ela não estando bem, desculpa, ela não estando bem, eu acho que ela não está bem nem para os filhos, e aí bagunça tudo. Acho que um lar tem que estar harmonioso, né? Mas que realmente há uma mudança, é diferente quando você não tem filhos e quando você tem. Então, conciliar tudo isso, a mulher realmente, ela rebola, principalmente os 3 primeiros anos, eu acho que é quando eles precisam, sempre vão precisar, mas é o período que eu senti muito mais doada como mãe. E olha que legal, para você ver como que os exemplos a gente acha, porque a Eliane foi mãe muito nova do Guilherme? Do Guilherme. Não muito, mas eu fui bem nova, né? E assim, eu acho que eu tinha uns 22 anos quando eu tive o Guilherme. Muito nova. Você foi para os mãe... padrões de hoje, talvez, porque as mulheres hoje elas estão optando por ter filhos um pouquinho. Então, mas você já começou sua profissão? Porque 22 anos também está começando a profissão, você estava começando como mãe, começando a profissão. Também é difícil, mas também é difícil quando você está estabilizada na profissão e você tem que parar para dar aquela pausa para ser mãe. É difícil também. É uma mudança radical. Não é? Eu acho que às vezes é mais difícil você dar uma pausa e ser mãe do que você ir naquele embolo de assim, estou me formando, os filhos estão criando juntos. Desculpa, mas eu acho que assim, a Renata sabe disso, a Flávia também, eu não sei, talvez a Tânia que é mais jovem, mas assim... Eu sou de uma época, né, não querendo me chamar de velha, mas eu sou de um tempo em que nós éramos criadas, meu pai sempre dizia assim, olha filha, você tem que estudar, trabalhar, porque se algum dia algo não der certo, Nossa, se você mas precisar cuidar dos seus filhos, era o discurso. Filho, né? Mas era o discurso. Não, mas era o pais, né? discurso. Você tem que
tem que estar presente. Você tem que dar conta, né? Ou porque separa, ou porque o marido morre, sei lá o quê. Mas assim, você tem que estar presente. Então, eu sou de um tempo, eu acho que o discurso eu interpretei mal. Né? Porque eu interpretei, meu pai foi tão independente que eu não tive nem filho. Então, eu acho que a gente interpreta, exagera na interpretação, né? Eu acho que eu exagerei, porque daí eu me formei e eu era apaixonada e ávida pelo meu trabalho. Era uma coisa que eu fazia com paixão. Né? Não era eu não sentia que fosse um trabalho, eu tinha paixão por aquilo. A paixão foi exagerada demais. Então, talvez. Então, deixando uma outra área. Foi por isso que eu falei, eu acho que a interpretação nossa em relação ao que os pais falavam foi meio equivocada, porque, calma, eles deviam ter dito assim, você pode ter filho, você pode parar, tá tudo bem, não tem problema. Não, mas eu levei ao pé da letra, né? Tempos diferentes, Diferentes, né? Tânia. Diferentes. Não tem como associar o que era não dá. com agora. Eu achava que a mulher tinha sempre que trabalhar, sabe? Inclusive, as mulheres tinham filhos bem mais novas, né? Bem mais novas. 18, 19 anos. 19 anos, então imagina, era como se fosse brincar de boneca. É como se fosse brincar de boneca. Mas as mulheres casavam mais se cedo nós formos também. ver nos tempos de hoje, nossa, 18, 19 anos é... Nossa, elas não nem pensam, criança, né? nem pensam, não tem... E não tem estrutura emocional, porque nós, inclusive, a gente educa de uma forma diferente, porque eu tenho minha filha, fez 10 anos agora. Então, assim, para mim, o meu conceito com ela, vai estudar primeiro, vai trabalhar. Então, assim, não antecipe as coisas e faça ela acontecer no tempo que é hoje. Porque se nós pensarmos como era antes, no tempo da minha mãe, seria tudo muito diferente. O que vocês mais sentiram dificuldades nesse período entre trabalho? Foi a maternidade? Foi o trabalho? Foi por ser mulher? Foi por conciliar? O que vocês podem falar, assim, se vocês olharem a trajetória de vocês até hoje, né, de quando vocês começaram, o que vocês acham que foi difícil? Mais difícil, assim, isso aqui foi difícil. Maternidade, sem dúvida. Maternidade, te deixa assim, né? É hormônio, é uma luta. Para você foi a maternidade? Para mim foi a maternidade, sem dúvida. Mudou a vida, assim, totalmente. Para mim também. A minha vida virou de ponta cabeça. Ela dá um giro, né? Ninguém conta isso, e mesmo que contasse, nós não conseguimos entender o que é. E, claro, a gente administra, mas que é difícil, é difícil. Eu acho que eu sou meio fora do contexto, né? Porque aquariana. Eu acho que a parte mais fácil e leve foi a maternidade. Não, eu entendo o que a Tânia está dizendo, assim, em relação a compromisso e tudo. Mas eu acho que, para mim, talvez, né? Não tinha pensado nada disso. O que tenha sido mais difícil foi encarar o meu trabalho, porque eu sempre trabalhei com crianças, né? E foi encarar o meu trabalho depois que eu tive os meus filhos. Porque eu chegava em casa e via meus filhos saudáveis e bem, e aí eu tinha que chegar na clínica e eu atendia aquelas crianças não tão bem assim. Isso para mim, eu todos os dias eu tive que parar de atender em UTI, eu tive que mudar aquilo que eu fazia, porque o meu coração não comportava. Então, assim, eu acho que o mais difícil foi conciliar, foi conseguir viver vendo que as crianças não estavam tão bem como os meus filhos eram em casa. Não poderia, né? Mas... Nós vamos para um rápido intervalo, saborear as coisas da Neila e nós já voltamos, não sai daí não. Nós somos a GRP Construtora. Estamos há mais de 11 anos no mercado construindo sonhos. Faça-nos uma visita e construa seu sonho conosco. Avenida Itororó, 1346. Hoje é dia de correção de altas miopias. E a Flávia hoje opera uma mocinha de 21 graus de miopia. A vida dessa moça vai mudar. A
Coopercard é uma administradora de cartões de crédito e benefícios ao trabalhador. Nós conectamos empresas a clientes, comércios a fregueses e contribuímos para o aumento da produtividade e engajamento do seu colaborador. Somos a Coopercard, uma empresa feita de pessoas para pessoas. Viemos para conectar e transformar através dessas conexões. A Cooper se conecta a você e você se conecta com o mundo. Nós estamos de volta com o nosso talk show aqui na GRP Construtora e vamos continuar aqui, né, os nossos assuntos. E vocês também, a gente percebe que hoje eu entrevistei algumas meninas que casaram agora há um ano, um mês recente. Hoje a coisa é muito diferente assim para elas. Elas falam, o marido chega em casa, a louça é sua, a janta é minha, entendeu? Na época de vocês também não, né? Ou vocês tinham um apoio assim muito grande dos maridos para ajudar ou na janta, ou com os filhos, ou era aquela coisa assim da mulher que trabalhava, chegava em casa, é a mulher que fazia a janta, é a mulher que cuidava dos filhos. Como que era a rotina de vocês? Porque hoje a gente percebe que tá um pouco diferente, né? Eu acho que talvez a Tânia possa falar melhor disso, né, Tânia? Bom, o meu marido sempre me ajudou muito com os meus filhos, que era para mim a minha prioridade. Por estar com eles muito tempo, só comigo, eu falava assim, ó, vai, fica, que eu vou fazer as coisas que para mim era uma terapia. Ficar sozinha, tomando banho, sempre. E ajuda até hoje, sempre foi muito parceiro com isso. Em casa, não, mas com os filhos, sim. Que para mim, assim, deu certo, sabe, a logística de casa. E você, Eliane? Eu não sei, porque assim, para dar conta de tudo, eu tinha 3 empregados. Eu sou do tempo que a gente tinha muito empregada, né? Então, eu tinha uma funcionária para cuidar só das crianças, eu tinha uma para cuidar da casa, eu tinha uma que ficava de tal hora até a noite, caso eu me atrasasse na clínica e tudo. Então, assim, eu não tenho muito essa percepção de ter tido de ter compartilhado, ao contrário. Meu pai era um provedor, ele não ajudava muito minha mãe, não, você entendeu? Não. Era minha mãe que era com a comida, minha mãe que era com a casa, e ele não... Mas é isso que eu tô te falando. Depois de grande ele foi um pai parceiro, conversava, mas não era um pai que... Ajudava. Não, Zira, fica ali que eu vou ficar com as minhas. Minha mãe também tinha uma funcionária. Mas eram também, tempos diferentes, Rose. Né? Ela é de uma geração... Ela é mais nova que nós. Sim, muito. Geração. Com certeza é uma geração... Por exemplo, hoje a minha filha, né? O namorado, eles já são praticamente casados, vivem juntos, enfim. Os dois são médicos. Ele dá plantão, ela faz residência. Quando ele chega antes que ela, ele já prepara a cozinha, prepara o jantar. Aí ela vem, janta, ela cuida, ajuda. Então lava a louça. Então, assim, tudo é muito compartilhado. É uma geração diferente. Eu não posso nem falar assim se eu tive ou se eu não tive tanto apoio, porque eu também não oportunizava para ninguém, para a pessoa ter que fazer, entende? Não só eu não fazia, porque eu vivia trabalhando, como eu também não oportunizava. Isso a gente carrega isso de gerações. Né? Eu acho que nós somos o espelho de casa. Eu vejo lá em casa minha mãe, ela sempre fez tudo. Ela tratava meu pai como um rei. Então ele o provedor. Pronto, assim. O prato prontinho, servia colocava, ele. Eu conhecia, Maria. Você conhecia, né? Colocava Sabe, no prato tanto pronto. é, Rose, que quando meu pai veio a falecer, minha mãe teve que descobrir o que ela gostava de comer. Mas ela sabia tudo que ele gostava de comer. Ela sabia tudo. E ela teve que reaprender muita coisa dela que ela não sabia. Mas isso é da geração dela. Exato. E que é da minha mãe também, que acabou se perdendo. Isso. Nem sabe Que é da se minha. gosta, se não gosta, porque nem tinha essa Oportunidade. E aí, na verdade, quando você casa, você leva isso para a tua casa. Então, assim, por mais que eu trabalhava, então não era só ele, enfim, eu queria também fazer tudo. Então, eu tinha funcionário também que fazia, mas os finais de semana, jantar, tratar bem, fazer. Então, eu tinha que, como a esposa, fazer tudo. Então, acho que a Eliane falou certo. Hoje, talvez a gente cobra algumas coisas, mas nós não demos oportunidade. Porque lá atrás nós ensinamos a fazer de um jeito e como que agora gostaria que fosse de outra forma. Exatamente. A gente não oportuniza. Aí você abraça tudo e assume tudo. Já vão ser uma geração, você já falou, uma geração diferente. Depende. A vai ser diferente. Depende da mulher. Depende da mulher. Depende da mulher. A Caroline, que é a minha filha, que é a mais nova, ela é tranquila como eu falei, né? Com o namorado dela.
ele faz isso, eles não precisam se falar para eles se entenderem em relação às atividades da casa e tudo mais. O Guilherme, que é o meu mais velho, ele me mata se ele me falando isso, mas ele se você ficar uma semana sem entrar no quarto dele para limpar o quarto, ele vai deixar uma semana, ele não vai limpar o quarto, entendeu? E foi criado pela mesma mãe. Não, e eu já então, desisti dele, então assim, como a Tânia falou, eu deixo pra mulher dele, porque um dia ele vai ter uma mulher. E eu acho que vai ser, né, da tua geração. Vai mudar, eu acho que todo mundo tem que mudar, né? Não é possível, né, Tânia? Agora elas estão diferentes, né? A gente veio com uma carga também de trabalhar. Mas essa parte do Guilherme você corta, tá? Né? Corta porque ele me mata. Não me entrega. E a gente vê também que, apesar da gente vir de uma geração, eu acho que tudo isso que tem acontecido contra as mulheres, né? Tantos relacionamentos abusivos, tantas mulheres sendo mortas, um pouco vem da criação de nós mulheres lá atrás serem machistas, porque as mulheres, não é verdade? Eu acho que também, claro, tem casos e casos, tem homens que bebem muito, então acabam agredindo as mulheres por bebida, mas é cultural também. Eu acho que talvez, eu não sei, eu quero a opinião de vocês, mas talvez também essa criação diferente possa fazer homens, maridos diferentes, homens que vão respeitar mais as mulheres, porque eu também acho que a gente está caminhando em 2022 e ainda a gente vê tantas coisas assim absurdas em relação à mulher. Com certeza. Como se o homem fosse dono da mulher, né? E eu acho que isso que faz a violência, né? Se achar dono, né? Se achar dono. Vocês acham que um pouco também vem dessa cultura lá de trás de mães educarem os filhos muito machistas? Sim, era o machismo. O machismo que tá até hoje. Que ainda existe, muito forte, porém acredito que já está mudando porque as mães já estão educando seus filhos homens de uma maneira diferente. Antes era da maneira como os homens faziam com eles, e hoje eu vejo que a mãe está tendo um poder maior sobre os seus filhos e passando isso de uma forma diferente. Então, eu acredito que lá na frente as coisas tendem a amenizar e diminuir, mas vai um tempo. Eu concordo com tudo que as meninas colocaram, mas eu acho que essa coisa do machismo é uma situação muito velada. Porque mesmo nós, não falo pela Tânia que é mais jovem, bem mais jovem, mas a gente cria, às vezes, os nossos filhos para não serem machistas. Isso já é uma condição de dizer o seguinte: machismo existe, eu não acho que a coisa o feminicídio, que já é uma doença mesmo, né? Você querer matar a mulher, não especificamente isso, é diferente. Você é minha, se você não for minha, eu vou matar você. Vou matar você, isso já, né, é uma doença. Que eu também acho que você matar ou bater ou como a própria Tânia falou, você aprisionar, isso é uma doença. Posse, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver com a própria sexualidade. O homem, parece que não, mas ele já é mais galudinho, como diziam, né? É a natureza do masculino. A natureza do masculino é de ser mais... Como que é, Tânia? Não é possessivo, talvez? É possessivo. Me ajuda. E um homem apaixonado, eu acho que faz coisas piores do que uma mulher apaixonada. O homem, quando ele dá pra ser fofoqueiro, inclusive, nossa, ele é pior que a mulher. Não tem condição. Então, o homem não tem cabeça. Né? Então, ele já perde a cabeça ali. Eu acho que um homem que é apaixonado, ele é capaz de tudo. De tudo mesmo. Vocês, mulheres que foram trabalhar na profissão de vocês, quando você trabalhava, vocês sofreram algum preconceito por querer trabalhar, por quererem ganhar o dinheiro de vocês nesse meio ou não? Claro. E muito. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu era uma moça bonita e tudo, e num meio masculino, essencialmente masculino, né? Que é o meio, ainda tem muito, agora já diversificou muito, né? Mas no meu tempo o meio médico era muito masculino. E era meio estranho para algumas pessoas, e isso gerava determinados comentários desnecessários, assim: nossa, mas como é que ela está aqui? Como que a Eliane chegou nisso? Como que a Eliane isso? Como que a Eliane aquilo? Como se fosse um meio suficiente para chegar ali. Como se eu não tivesse competência para estar onde eu estava, como se eu tivesse que ter utilizado qualquer outro meio para estar ali, né?
E isso não vai longe. Isso a gente ainda percebe. Ainda tem. O preconceito a gente fala que não, e os homens também falam que não, que mulher ganha a mesma coisa que homem. Não é verdade. Existe uma situação de que assim, mulher, você precisa pagar menos porque o marido, ela tem marido em casa. Isso é fato, gente. Então, assim, a mulher ainda sofre muito preconceito, Rose. Sofre, né? Eu também acho que sofre. Não é, Tânia? Não é, Flávia? É verdade. Ainda mais quando Com são mulheres certeza. inteligentes e bonitas. Né? Aí acho que sofre preconceitos ainda até maiores. Chegou ali porque não tem, ainda tem Porque muito saiu, disso, né? fez alguma Fez coisa, alguma né? coisa, porque é bonita, não é? Se beneficiou de alguma coisa. Se beneficiou pela beleza, então assim, ainda tem muito disso. Mas a gente fala isso, a gente quando vê umas fotos, fala brincando, né? A gente quando vê uma foto de um moço bonito e tudo, a gente fala assim, é muito bonito, parece que é muito inteligente, parece ser muito bacana, deve ter chulé. Não é? Algum defeito tem que ter. tem, Então, assim, a gente é brincadeira, mas é fato. Você sempre acha que alguma coisa tem que ter de errado, porque como que aquela pessoa tem tudo aquilo, né? Tem beleza, tem capacidade, isso aí não combina, não. Agora, na sua profissão, você trabalhou mais no meio feminino, né? Foi opção e o meio feminino acaba ajudando muito. Eu não tive as dificuldades que a Eliane teve, porque a Eliane realmente, inclusive ela, eu tenho que falar, ela é minha amiga, minha comadre, mas não é por isso, pela competência dela, sempre admirei ela, e no meio médico e no meio todo ali do hospital, ela sempre foi muito, muito honrada, e pela competência sempre foi dela, honrada ali. Todo não mundo pelos olhos honrou. azuis dela, mas pela competência. Mas eu acredito que o meu caminho foi mais tranquilo, porque eu lido muito só com mulheres, e eu gosto de lidar nesse meio de mulheres. E aí acabou sendo mais fácil, sim. Tem algumas dificuldades, claro, no meio do caminho, mas bem menos, acredito que a Eliane. Olha, o nosso papo poderia, né, se estender, mas a gente vai voltar mais vezes. Eu queria que vocês deixassem um conselho. Como se quem estivesse ali do seu lado fosse a sua melhor amiga. Uma melhor amiga pedindo um conselho de vida. O que a Tânia pode falar para uma outra mulher? O que a Eliane pode falar para uma outra mulher? Para deixar, né? Porque as mulheres se inspiram em vocês. E muitos, e vocês nem imaginam quantas pessoas se inspiram em vocês, né? Então, para a gente encerrar, que vocês deixassem um recado, como se fosse a sua melhor amiga ali, precisando de um conselho seu. Ai, meu Deus. Vai, Tânia. Eu acho que tem que escutar o coração. O coração sempre sabe o que é melhor para você. Assim, eu escuto muito o coração. Acho que você sabe o que é teu coração e o que é preciso naquele momento. Acho que é isso. Se eu tivesse que deixar um recado para minha melhor amiga, como se fosse minha melhor amiga está aqui, né? Então, é minha alma gêmea, então eu falo tudo que eu penso, falo para ela, mas Elas são comadres, tá, nós somos gente? comadres e melhores amigas, e enfim. Mas eu acho que o recado que eu deixaria para todas as mulheres é que a gente, assim como a Tânia falou, que a gente tem que escutar o coração, que a gente tem que usar a razão, que a gente não deve se intimidar, que ninguém é melhor que ninguém sabe mais que ninguém. Que a gente não se compare com as pessoas. Que a gente não se compare com a nossa versão, né? Como a gente foi antes, né? E que a gente goste sim das nossas lutas e que a gente não se arrependa delas no futuro. Tem orgulho de tudo, né? Que tem orgulho. Eu acho que é isso, sabe? Porque a gente não consegue mudar o passado, mas a gente tem que saborear o presente, porque o futuro a Deus pertence. Ou seja, viver a vida, né? Viver a vida da melhor forma. Viva a vida. E você, Flávia? Rose, eu vou dar um conselho que faz parte da minha profissão e que a gente está vivendo muito. Nós estamos falando de mulheres, mãe, profissão, e a idade era uma coisa que pesava muito para a mulher. E agora então, já melhorou bastante, já mudou né? muito. A gente vê as mulheres de 50 anos, mas nós temos 50 anos com todo o orgulho do mundo, A né? idade realmente, porque tem mulheres que chegam e falam, poxa, já tô com tal idade, acabou. Não, a idade hoje, ela tá só no RG, porque assim, uma mulher de 50, 60, 70, 80, ela ainda tá lúcida, ela tá bem, ela tá ativa, muitas vêm fazendo a vida a partir dos 60 anos, então assim, mudou esse conceito, mudou essa forma de divisão, de ver, muitas começando a fazer uma faculdade com 50, 60 anos, que ótimo, então assim, o tempo é da gente, nós que escolhemos, então não se sinta intimidada, faça o que tem vontade de fazer.
Até então nós sabemos que a nossa única vida é essa. Então, enquanto estamos vivas, com saúde, vamos ficar bem e não vamos ligar para a idade. Esse é o conselho que eu dou. Eu sou de Libra. Libra. Eu ia falar aqui, ó, uma canceriana mãezona, uma aquariana Minha filha é aquariana. livre, aquariano né, à frente. E uma Libra equilibrada, né? Uma Libra indecisa, né? Em algumas coisas. Mas, meninas, muito obrigada. Acho que foi muito legal esse nosso bate-papo. E aquilo, né, também que eu acho assim, não se compare, não se meça com a régua dos outros, né? Não se compare com os outros, sempre se compare com a sua versão a sua anterior, essência, né? Com a sua essência, se conheça e se ame, né? Porque eu acho que é isso fundamental. Que faz Isso é o mais importante. E se cuide, né? Se cuide. Não mostra a idade, né? Se cuide. Olha, mulheres, mas quando a gente se conhece e a maturidade é muito legal, né? Que ela traz isso, a gente dá conta de... E se não der conta também, tá tudo bem. Faz de novo, começa. E tá tudo bem. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Rose. Olha só, vocês viram que bate-papo incrível. Então, olha, curte, compartilha, manda para todas as amigas, tá bom? A gente vai ficando por aqui, ó. Beijo.